Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Você já falou com a pessoa que está ao seu lado? É bom você falar, aperte a mão dele, dê um abraço nele. Bom você ir se acostumando. Estamos nos preparando para um grande dia, que estaremos juntos com Cristo para sempre, mas também com os nossos irmãos. Aleluia, somos uma família. Se você não ouviu a ministração de domingo à noite, veja no YouTube, Evangelho é uma questão de família. É coisa de família, como o nosso pastor Rodrigo falou. E é bom aproveitarmos esse momento, essa unidade. Aleluia. Podem sentar, amém. Obrigado, louvor. Glórias a Deus. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. É interessante observarmos, glória a Deus, que muitas vezes algumas pessoas, elas gostam de falar, o ser humano, deixa eu ver como é que eu coloco, o ser humano ele está muito acostumado com a novidade, vivemos uma geração das novidades, todo dia uma novidade, parece que eu não assisto mais novela, gente, mas há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, graças a Deus, Deus me alcançou, falava-se de novela mexicana, que era uma novela que todo capítulo acontecia uma coisa nova. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente olha para o Evangelho, a palavra de Deus, entendo o que eu vou dizer, ela tem algo para nos transformar todos os dias, algo novo, para mim e para você. Mas é a revelação de um Deus que é o mesmo. Deus não muda. Deus não mudou. E às vezes estamos como um mundo buscando a última novidade, a última revelação. Mas sabe, eu gosto muito daquilo que, eu acho que eu escutei a primeira vez no Verbo da Vida, não me lembro em qual conferência, dizendo que a palavra que te alcançou é a palavra que vai te manter firme naquilo que Deus tem para a tua vida. E muitas vezes subestimamos o poder do Espírito. E estamos tão atrás de novidade, que por não cuidar dos fundamentos, sabe o que acontece? Nos tornamos frágeis, fragilizados, fracos na fé. E em meio às adversidades, o quê? Não prosperamos, não avançamos, não cumprimos o propósito de Deus. Por quê? Estamos tão acostumados, tão atentos às últimas novidades e deixamos de nos alimentar com o feijão e o arroz, que é o fundamento. É o feijão e o arroz que vai te manter em pé. E eu quero te estimular a quando vir para os cultos, o pastor vai falar de novo sobre fé. Não vou falar sobre fé hoje à noite. Mas o Evangelho fala acerca de fé. Mas é interessante, quando observamos a palavra, a gente vê Jesus falando as mesmas coisas. Eu vou falar sobre um tema nessa noite, eu vou falar sobre oração, aleluia. Aí você pode dizer, eu já escutei tanto sobre oração, graças a Deus. Mas é bom nos estimularmos, a Bíblia fala sobre estimularmos uns aos outros na fé e nas boas obras. Ela não diz, estimule a fé, mas depois estimule outra coisa. Ele diz, olha, estimulai-vos uns aos outros, a fé e as boas obras. Então isso significa, um estímulo não é algo que você faz apenas uma vez. É algo que faz continuamente. Ele fala a fé. Então devemos estar atentos para o quê? Ouvir as mesmas coisas, nos alimentarmos das mesmas coisas. Para quê? Para que sejamos firmes. Diga firmes. E nessa noite, manhã não, eu quero falar um pouco acerca de oração. Quando olhamos para as Escrituras, a gente vai ler, mas eu quero falar algo rapidamente. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia fala sobre fé, fala sobre comunhão com Deus. Eu acho interessante, eu estava buscando, estudando, eu não sou contra termos definições das coisas, eu acho que é importante porque a gente consegue ter uma visão acerca daquilo, mas quando eu estava buscando uma definição acerca de oração, aleluia, eu me deparei com a seguinte situação. Se você olhar para a palavra, você vê que o assunto oração é tão rico, é tão grandioso e é tão maravilhoso, que se você for definir, talvez você esqueça de alguma coisa. Uma certa vez, a gente vai ler isso, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, ensina-nos a orar. E é interessante que Jesus ele não trouxe uma definição, mas Jesus ele começou a mostrar na prática. Isso significa que oração é algo prático. Isso significa que talvez, se eu estiver tão atento às definições, eu posso perder aquilo que Deus tem para a minha vida, que é o relacionamento, a comunhão, a prática da oração. E eu quero que você vá comigo lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Evangelho de Lucas, aleluia.
Aleluia. Diz assim, certo dia Jesus estava orando. Em determinado lugar, tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. E ele lhes disse, quando vocês orarem, digam assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixem cair em tentação. Então lhe disse, segura aí, preste atenção nisso. Os discípulos estavam presenciando Jesus tendo comunhão com seu Pai. Jesus estava orando. Se você observar, você vai ver que no texto ele fala, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Os discípulos, a Bíblia não fala que os discípulos estavam orando com ele, mas os discípulos sabiam que ele estava orando. Se você observar toda a trajetória de Jesus, você vai perceber que Jesus orava muito. No início da sua caminhada, na sua caminhada, dentro daquilo que Deus tinha para a vida dele, caminhada cristã não faz muito sentido, mas dentro daquilo que Deus tinha para a vida de Cristo, quando ele começou seu ministério, essa é a palavra, ele começou seu ministério em oração. Se você for para Lucas capítulo 4, você vai ver que Jesus é levado para o deserto pelo Espírito para orar. Ele vai jejuar no deserto, mas ele também vai orar. Se você for para a cruz, você vai ver que Jesus, em alguns momentos, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ou Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou mesmo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava falando com seu Pai. Então, toda a trajetória de Jesus tinha comunhão com o Pai. E era uma conversa cotidiana, era algo constante. Não era algo que ele fez no primeiro momento do seu ministério ou em determinado momento da sua vida, mas era algo que ele fazia habitualmente. E se a gente perceber, vai lá para Lucas, capítulo 6. Num daqueles dias, versículo 12. Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Preste atenção. Jesus saiu para o monte para orar. Jesus saiu, ou seja, ele se ausentou. Ele estava fazendo algo. Ele estava no meio do seu ministério, ele estava trabalhando, ele estava fazendo a vontade do Pai, mas ele saiu daquilo que ele estava fazendo, que era importante, e ele se ausentou daquela multidão, daquele povo para orar. Jesus, ele entendia a importância de estar em comunhão com o Pai. Jesus é o primeiro, ele é o nosso Senhor, porque ele veio ao mundo com a missão de morrer e levar os nossos pecados na cruz do Calvário para nos resgatar. Mas Jesus também ele nos dá um exemplo de como devemos viver a nossa vida. E é interessante que a gente viu lá em Lucas capítulo 11 que os discípulos viam Jesus orando. Jesus estava orando e é interessante porque quem escreveu a Bíblia, Lucas não era um dos discípulos, mas Mateus era e João era. E eles foram homens que eles escreveram acerca das orações de Jesus. Jesus, ele tinha uma vida de oração. Jesus, ele tinha um caminhar, não sozinho, mas junto com o Pai. Enquanto ele fazia, ele tinha comunhão com o Pai. Era um relacionamento. Em meio às situações, muitas vezes ele se ausentava daquilo que ele estava fazendo. E muitas vezes dizemos que estamos muito ocupados. Eu estou muito ocupado com isso. Pastor, você não sabe como é a minha vida. Eu acordo de 5 horas da manhã, vou trabalhar, volto do trabalho, tem menino, tem aquilo outro. E quando eu bate 10 horas da noite, eu já olho para um lado, olho para o outro, estou exausta ou exausto. E como é que eu posso fazer? Jesus, ele se ausentava da multidão para orar. Sabe por quê? Eu estou falando, gente, talvez se eu falasse de Paulo, de João, de um homem, mas eu estou falando do Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas mesmo assim, ele entendia a importância dele ter comunhão com o Pai para conseguir cumprir a vontade do Pai aqui na terra. Gente, ele não orava porque esse era o seu ministério. Ele orava porque ele entendia que havia necessidade dele estar com o Pai.
A Bíblia fala que nós somos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Fomos, não estamos mais, porque em Cristo Jesus fomos justificados. Mas isso nos mostra o quê? Que fomos destituídos ou fomos tirados de um lugar. Algo nos foi tirado. O lugar da comunhão. Porque quando fala da glória, fala da manifestação na plenitude de Deus. E quando eu estou orando, eu estou desfrutando dessa manifestação. Eu estou desfrutando da pessoa. Eu estou desfrutando do ser. Eu estou tendo comunhão com Ele. Algumas pessoas podem dizer, pastor, eu não gosto muito de ouvir sobre oração, porque a oração é muito simples, é apenas sentar, falar com Deus e orar e pronto. Qualquer criança pode fazer isso. Eu concordo com você. Mas se observarmos nas Escrituras, a gente vai ver em muitos momentos o próprio Jesus corrigindo pessoas que oravam errado. Jesus diz, olha, portanto, orem assim. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram, ensina-nos a orar, provavelmente eles viram algo que eles não viam em outros lugares. E olhe que os judeus eram ensinados a orar. Aleluia. Se você observar, o próprio Jesus, ele começou orando dizendo o quê? Pai. Em nenhum lugar no Velho Testamento as pessoas se referiam a Deus dessa forma. Então, provavelmente as pessoas estavam fazendo algo errado nas suas orações. Entenda, não estavam plenamente naquilo que Deus queria. Não estavam errados na dispensação que eles estavam, mas não estavam na plenitude. O próprio Jesus olhou para dois homens, isso está lá em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 18, ele olhou para dois homens, um fariseu e um publicano. Os dois foram ser justificados no templo e oraram de formas diferentes. Um orou, Pai, graças a Deus, porque eu não sou que nem esse miserável, esse homem que está aqui do meu lado, que é um pecador, é um desgraçado, é uma mala sem alça. Esse homem que peca, ele é publicano, eu não, eu jejuo. E o outro diz, Pai, batia no próprio peito e dizia, miserável homem que sou. Mas preste atenção numa coisa, Jesus diz, qual dos dois foi justificado? Então isso nos mostra que é importante conhecermos aquilo que as Escrituras falam acerca de oração. Eu vou dar mais algumas coisas para vocês. Porque é importante estudarmos sobre oração, lermos sobre oração. Certa feita, Jesus estava ensinando fé para os seus discípulos, isso está lá em Marcos 11, 23 e 24. Ele diz, olha, quando orarem, façam o quê? Tudo em que oração pedirem, façam o quê? Creiam que receberam e assim será com vocês. Jesus estava dando instruções para a oração. Jesus, em determinado momento, diz, olha, orem, peçam para que vocês recebam. Pedi e recebereis. Batei e abre-se-lhe-á. Buscai e achareis. E ele começa a mostrar o caráter de Deus, o Pai. Eu estou no Pai nosso. Não é Pai? Por que ele começou com o Pai? Pai fala de um relacionamento. A primeira coisa que foi ajustada quando o Evangelho se manifestou na pessoa de Cristo, foi o relacionamento. Aqueles homens, os fariseus, os saduceus, eles não estavam aptos mais para discernir qual era o status do relacionamento com Deus. Por quê? Porque agora era Pai, e quando eles olhavam para Jesus, que chamava Deus de Pai, diziam, quem é esse louco, esse herege, esse homem que está falando essa coisa? Se ele chama Deus de Pai, ele está se comparando a ele. Aqueles homens, eles já tinham perdido a percepção da realidade em que Deus desejava inserir o homem. Mas preste atenção numa coisa, Jesus ensinou Pai. Quando ele ora Pai, ele está revelando, olha, agora você não está mais com medo. Você não está mais com receio da pessoa com quem você vai falar. Você tem uma proximidade, você tem um relacionamento. Tudo aquilo que tinha sido desligado agora foi ligado. Você agora não está mais diante de um Deus que está olhando para você. Agora você está dentro de um Pai amoroso que está com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Porque Pai fala de um relacionamento de proximidade. Ou seja, ele não estava apenas mostrando um novo status, mas ele estava falando do que o Evangelho estava trazendo para o homem. Porque lá em João, a gente observa que João, quando fala de Jesus, diz que ele veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, a estes foi dado o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Porque creram no seu nome. Então a filiação era uma novidade. A paternidade de Deus estava sendo exposta pelo próprio Filho. Eu acho interessante lá em João 17, quando Jesus está orando, porque Jesus não ensinava a oração apenas explicando, mas ele ensinava orando.
Porque lá em Lucas 11, a gente viu que os discípulos, eles ouviam Jesus orar e disseram, ensina-nos. Nós queremos aprender. Ele disse, é fácil, é simples. Digam Pai. É interessante que o primeiro sermão de Jesus, para vocês verem a importância da oração, no primeiro sermão de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, Jesus começa a ensinar sobre oração. Não orem como os escribas e fariseus para serem vistos por homens, porque eles adoram ficar no meio da rua, levantar as mãos. Para quê? Para serem vistos. Esse não é o propósito da oração. O propósito da oração não é você ser visto, as pessoas verem o quanto você é cristão, religioso ou qualquer coisa que seja, mas é você entrar em comunhão com o Pai. Porque o Pai que vê em secreto, Ele vai te recompensar. Pai. E esse é a primeira questão que a gente tem que observar. É o primeiro ponto, o ponto crucial. Por quê? Porque o Pai fala a respeito do meu relacionamento com Deus, restaurado, ligado novamente. E agora eu posso entrar com ousadia no trono da graça. Eu posso. Você pode. Não por algo que eu ou você fizemos. Nós não fizemos algo de grandioso para sermos portadores ou para recebermos esse prêmio, mas pelo precioso sangue de Jesus, sangue sem mácula, perfeito. Ele se entregou por nós. Foi Ele que nos deu, porque cremos no seu nome. E é interessante quando a gente observa que Jesus, Ele traz os seus discípulos para esse nível de relacionamento. Ele traz os seus discípulos agora para o entendimento da paternidade. Mas Ele não para por aí. Se você não entender e não compreender a santidade e a grandeza de Deus, você nunca e eu nunca iríamos crer que Ele pode fazer o que Ele faz, ou que Ele é tão grandioso e soberano. Nós não poderemos entrar na glória e na sua soberania e no seu poder. Por quê? Porque estamos olhando apenas como algo comum. Por isso que no segundo momento Ele diz, seja o teu nome seja considerado santo, ou santificado seja o teu nome. A santidade coloca Deus no lugar que Ele deve estar, no lugar de reverência, no lugar de adoração. É interessante quando a gente olha para a oração, a gente vê que existe um momento que você reconhece o relacionamento. Você chama Abba, Pai, mas em determinado momento você também o adora. Por quê? Porque Ele é teu Senhor, Ele é teu Deus, Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Gente, Jesus não estava estabelecendo como eu devia orar. Então toda vez que eu orar, eu vou orar, Pai nosso que estás no céu, lá, 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 lá. Não, Ele está dizendo, Ele está montando como se fosse um esqueleto, te dando um direcionamento, dizendo, olha, primeiro, o teu relacionamento é com o Pai, então chega nele, senta, conversa com Ele. Mas Ele também está dizendo, olha, é importante que você entenda o senhorio dEle. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é digno. É interessante quando olhamos lá em Apocalipse, nós vemos que Deus, Ele é digno de receber glória, honra, louvor e poder. Todo louvor, toda honra, toda glória. Por isso que quando chegamos ao trono da graça, devemos render glórias a Deus, reverenciá-lo, louvar o seu nome. Por quê? Porque Ele é digno. A dignidade fala a respeito de algo que Ele é digno de receber. E é necessário que a gente dê a Ele. A Bíblia fala sobre fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifícios de louvor. Fruto de lábios. Sabe que é importante você falar? Amém. Oração não é apenas pedir. A oração fala de comunhão, de relacionamento. Fala da paternidade de Deus, alguém que está interessado no homem. Fala a respeito da santidade e da glória de Deus. Um Deus santo, glorioso. E quando a gente reconhece Ele na sua santidade, a gente recebe desta glória. Quantos aqui não entraram na presença de pessoas e porque a pessoa estava tranquila, saiu de lá tão tranquilo, você estava talvez meio ansioso, meio pensativo, mas você esteve com aquela pessoa e aquela pessoa começou a falar de uma maneira tão zen, né, bem tranquila, falando para você. E muitas vezes estamos tão ansiosos e vamos na presença de todo mundo e esquecemos da presença do Pai. Aleluia. Vai lá em Filipenses capítulo 4 para eu te mostrar uma coisa. Estamos falando sobre oração. É importante conhecermos os princípios bíblicos e as verdades que existem nas Escrituras acerca de oração. Antes de lermos Filipenses 4, coloque lá Filipenses capítulo 4. Eu quero te dizer uma coisa, só para fechar isso. Lá em
Tiago, capítulo 4, não precisa abrir. O autor, ele diz algo interessante. Ele diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então a gente deve entender a importância de conhecermos acerca de oração. Olharmos para as Escrituras e orarmos conforme a palavra de Deus. Como eu estava falando, a gente vai ler Filipenses capítulo 4. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 24, ele fala que é necessário que a gente creia para que a gente receba. E lá em Tiago, capítulo 1, o autor de Tiago, ele fala algo interessante. Ele diz, olha, quando você estiver passando por alguma dificuldade, peça a sabedoria que Deus dá. Deus dá sabedoria. Agora ele diz assim, agora peça com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante a onda do mar, é levado para todo lado, não recebe nada. Não pense ele que receberá coisa alguma do Senhor. Existem princípios, diga, existem princípios. E o próprio Deus, na sua infinita sabedoria e graça, por que eu falo de graça? Porque eu falo do favor, de que Deus, Ele não apenas nos deu o seu Espírito, Ele colocou dentro de nós o seu Espírito, Ele nos deu a sua palavra, e Ele colocou dentro de você o seu Espírito. A ordem é essa, Ele deu a sua palavra, mas Ele disse, eu não deixarei eles sozinhos, vai haver o meu Espírito Santo, Paracletos, que vai ajudá-los, instruí-los, ensiná-los. E quando não sabemos orar como convém, o Espírito Santo nos inspira em outras línguas e a gente começa a orar a perfeita vontade de Deus. Não sabemos pelo que estamos orando, não entendemos com nossa própria mente aquilo que está sendo dito, mas estamos orando em perfeita vontade de Deus. E quantos sabem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas? Deus é maravilhoso, diga Deus, é maravilhoso. Deus, ele fala que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Que fraqueza é essa? A nossa incapacidade de discernir as coisas, de perceber nossas limitações. Vê que coisa maravilhosa. Deus nos deu do seu próprio Espírito. Por quê? Porque Ele sabe que você é limitado. Limitado em tempo, ou seja, você só está aqui, você não conhece o futuro. Você só conhece uma fração do passado, só aquilo que você viu e vivenciou. Você está limitado não apenas pelo espaço, nem pelo tempo, mas também pelo espaço. Você só está em um lugar. Mas Ele te deu uma ferramenta. Eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando da oração. O Espírito Santo é uma pessoa, amém? Ele te deu uma ferramenta para que você possa alcançar lugares que você nunca esteve. Para que você possa ir em situações que você olha para as circunstâncias e diz, eu não posso, a minha própria força ou capacidade não é capaz de chegar lá, mas Deus te levanta e te dá um poder. Vai, meu filho, ora, porque quando você abrir a boca, coisas irão acontecer. Oração é sobrenatural, diga oração, é sobrenatural. Presta atenção, eu vou ler Filipenses. Deus, na sua infinita graça e sabedoria, Ele podia muito bem agir sozinho, mas na sua soberania Ele determinou que Ele agiria através de mim e de você. Ele nos deu algo e disse, olha meu filho, quando você orar, quando você interceder, quando você levantar, você vai estabelecer paz nas nações. Porque Ele não diz em Filipenses, olha, ora pelos reis, ora pelas autoridades, para quê? Para que haja paz, porque é o desejo de Deus que todo homem se salve e venha ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, o que é que Ele está dizendo em outras palavras? Eu vou posicionar você, vou te dar autoridade e vou te dar uma ferramenta que quando você se levantar e orar, nas nações será estabelecido paz. Você consegue perceber isso? Imagina você se levantando, às vezes a gente está em casa, talvez tenha acontecido com você, o teu vizinho está querendo brigar com a mulher, aquela confusão na rua, alguma coisa, o que é que você faz? Em desespero? Você estabelece paz. Por quê? Porque a tua oração, a tua voz vai além daquilo que você pode fazer. Eu estabeleço paz. Você começa a orar, você não sabe o que está acontecendo. Acontecendo algo na tua família, você está percebendo uma situação. Pai, eu não sei o que falar. Comece a orar em outras línguas. Comece a se levantar em ousadia. Oh pai, eu me levanto em ousadia. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou orar em outras línguas, porque eu sei que você sabe muito bem o que eu devo falar. Onde eu devo atacar. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se formos para João capítulo 16, se eu não me engano, a gente vê que Jesus, Ele incentivou os discípulos a orarem.
olha, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam. Peçam. E ele não diz, peçam que talvez eu vou dar. Peçam e recebam, para que a alegria de vocês seja completa. Você entende que é Deus? O próprio Jesus chegando para os discípulos e diz, peçam e recebam. É interessante que ele não bota, ele não diz só peçam. Porque se ele disser só peçam, alguém poderia chegar e dizer, olha, vai que Deus responda ou não. Sabe o que chamar Deus de Pai nos lembra também? Jesus, João capítulo 11. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que está falando sobre a morte de Lázaro. E, na verdade, a morte não, a ressurreição de Lázaro, né? Aleluia. O texto fala sobre a ressurreição de Lázaro. E é interessante que quando Jesus vai orar, ele diz algo interessante. Ele começa a levantar as mãos dos céus e diz, Pai, eu te louvo. Por quê? Porque tu me ouves. E se eu sei que você me ouve, eu sei que você atende as minhas orações. E ele diz, eu não estou orando aqui porque eu tenho alguma dúvida, mas para que eles vejam e te glorifiquem. Você acha que parou por aí? A palavra de Deus diz algo fantástico. Diz, a teu respeito e ao meu respeito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o quê? Tu diga tudo. Diga tudo. A Bíblia diz, pedireis tudo o que quiseres. E o quê? Vai ser feito. Vai ser feito. Vai ser feito. Pode existir alguma dúvida no nosso coração quando olhamos para as Escrituras e vemos o próprio Deus dizendo, olha meu filho, se as minhas palavras estiverem em vocês. E o que é que a palavra de Deus diz? Por que ele diz, se as minhas palavras estiverem em vocês? Não é porque eu preciso decorar toda a palavra, não. É porque ele sabe que se a palavra de Deus estiver em mim e eu estiver crendo em tudo que está sendo dito, nada pode me parar, porque tudo é possível que crê. Diga, tudo é possível. Diga, tudo é possível. Eu não sei, irmão, o que é que tu estava orando até hoje, mas eu vou dizer alguma coisa. Não pare, não. Não pare de crer, não. Avance. Deus está dizendo para a gente, para mim também nessa noite, olha, o que eu tenho para você é grande. Talvez aos olhos naturais você não consiga pela sua própria força e capacidade. E ele está dizendo, eu já sabia disso. Mas ele está dizendo, mas é você. Diga, sou eu. É você o quê? Josué capítulo 1, versículo 8. Ele diz para Josué algo interessante, olha, não cesse de falar o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto está escrito. Aí então, você fará prosperar o teu caminho. Você fará prosperar o teu caminho. É a tua oração, meu irmão. É a tua oração pelo teu familiar. É a tua oração por aquela enfermidade. É a tua oração por aquele propósito. É a tua oração pela nação que vai mudar o quadro. Imagina, Jesus chega, um homem morto, a família triste, e a irmã ainda diz, Jesus, se você estivesse aqui, ele não tinha morrido. É interessante que ela cria que se ele estivesse doente, ele seria curado. Mas Jesus tinha algo muito mais para fazer naquele lugar. E quando ele ora ao Pai, ele tinha plena convicção que o Pai o ouvia. Não havia restrição naquilo que o Pai poderia fazer em favor dele. Abre lá em João capítulo 17, Jesus está orando. Estamos falando sobre oração, amém? A gente vai ler Filipenses, tá, gente? Esqueci não. João capítulo 17. Aí você pode dizer, mas pastor, Jesus era Jesus. Tudo bem. Glória a Deus que ele era Jesus. Eu quero ver em outra versão, vou pegar aqui, tá certo? Aleluia. Deixa eu achar aqui rapidinho. No versículo... Deixa eu botar aqui, agora abriu. João capítulo 17. Versículo 23. Eu neles. Isso é Jesus orando. Diga, é Jesus falando. Amém, porque aí você não tem dúvida nenhuma.
Porque você não pode dizer que foi palavras apenas de Paulo, mas você pode dizer, foi Jesus que disse, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você entendeu o que esse texto está falando? Isso mesmo. O próprio Jesus está falando que Deus amou a mim e a você, como amou a Ele mesmo. Por que colocamos uma restrição no nosso relacionamento? Não, Ele ouviu Jesus. Não, Ele ouve você também. É interessante que, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que Deus não põe uma restrição no ser humano, recriado à imagem dele. Ele coloca ferramentas, Ele coloca o seu próprio Espírito, Ele vai derramando graça sobre graça para que esse homem rompa com tudo aquilo que possa pará-lo. Quando a gente olha para o Espírito Santo dentro do homem, a gente vê o próprio Deus habitando dentro do homem. Ou seja, Deus na sua glória, no seu próprio Espírito, Ele disse, eu vou habitar dentro do homem. O Deus soberano, todo-poderoso, que tudo vê, tudo conhece, decidiu habitar dentro de você. Ninguém podia obrigá-lo, Ele decidiu. Por quê? Deus colocou algo ilimitado em você, alguém ilimitado dentro de você, para que haja limites em você? Não, porque Ele sabia que você era limitado. Mas você e o Espírito Santo que habita em você, para essa dupla não existe limites. É interessante lá em Jeremias, quando ele fala, existe algo demasiadamente difícil para Deus? Grande demais? Por que a gente insiste em ficar se preocupando? Filipenses. Agora vai entrar Filipenses. Filipenses capítulo... Eu estava meditando sobre esse texto. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, quanto às contas a pagar, quanto aquele sintoma daquela enfermidade que está aparecendo, quanto aquele relatório médico que apareceu, quanto aquela situação na tua empresa, quanto aquela situação na tua família. Ele diz, não ande ansioso com nada, diga nada. Mas, pastor, não andar ansioso com nada é muito difícil. Eu não consigo, pastor. Você não sabe a situação que eu estou passando. Ele está dizendo com alguma coisa, ele está dizendo nada. E coisas muito grandes. Diga para mim, nada. E aquela doença que não tem cura. E aquela crise na empresa que, meu Deus do céu, todo mundo está dizendo, já teve, metade foi demitido. O que é que ele diz? Não andeis ansiosos por nada. É interessante quando Jesus fala sobre ansiedade. Ele falou sobre ansiedade. Porque ele entendia que era uma característica humana decaída. Por quê? Porque ela não tinha Deus. Ele diz, os homens do mundo, os publicanos, ficam preocupados com essas coisas. Quem não tem Deus anda muito preocupado. E tem razão. Mas não deve ser assim com vocês. E ele nos dá a receita. Diga, a receita é oração. Vamos chegar lá. Continua. Mas em tudo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Você observa que ele fala oração, súplicas e ações de graças? Amém. Súplicas é um pedido. Ações de graças a gente já sabe, né? É engraçado. Ele não diz que as coisas aconteceram. Ele diz, olha, você ora, faz aquela súplica. E depois, quando acontecer, você dá ações de graças. Ele falou isso? Não. Ele diz, olha, com orações, súplicas e ações de graças. Alguns autores gostam de falar que oração fala de adoração. Aquele momento que você inicia. Você não inicia entrando para pedir. Você inicia adorando. Pai, você é bom, você é grandioso. Gente, aí você pode dizer, pastor, você é doido.
eu não tenho nem cabeça para pensar em louvar a Deus. Você tem. Porque ele está dizendo que você tem. Gente, o povo estava lá em 2 Crônicas, capítulo 20. A Bíblia fala que vinha uma imensa multidão contra Judá. Deixa eu repetir. Algumas nações se uniram contra uma tribo. Alguns dizem que eram duas, mas uma tribo de Israel, Judá. Não foi o povo de Israel, mas foi contra Judá. Uma tribo. Nações se voltaram, uma grande e numerosa multidão. Sabe o que o rei disse? Josafá, a gente não pode. Ele não disse porque ele estava sendo incrédulo, não. Ele só estava dizendo que a circunstância diria. Estava mostrando. Não, na luta, naturalmente, a gente não consegue. Mas, a gente tem um Deus. E ele convoca o povo para orar. E no meio da oração, qual é a instrução? Vão cantando. É interessante, porque ele não diz, fique em casa cantando, louvando, e Deus no meio do caminho vai... Não, ele diz, vão para a guerra. Vão para a batalha, vão para a frente de guerra. Agora vai ser diferente, não vai ser nem os fuzileiros, os arqueiros, não tinha fuzileiro naquela época, né? A infantaria, os arqueiros, nem a cavalaria que vai na frente. É o quê? Os músicos. Você já observou que as estratégias de Deus são loucura? Diga, as estratégias de Deus são loucura. Jesus nos salvou pela loucura da pregação. Pregação de quê? Que o próprio Deus se fez carne, morreu na cruz por mim e por você. E isso restaurou, transformou e mudou a tua história. Então Deus, Ele às vezes vai fazer de um jeito bem diferente. Aleluia. Muitas vezes não vai ser no teu tempo. Não vai ser por aquele canal, aquele caminho que você tinha. Muitas vezes, as pessoas que vão estar ao teu redor vão dizer, ó, tá vendo? Eu vou voltar para Josafá. Quantos sabem aquela história do que estava ruim ficou pior? Pode parecer dessa forma, eu não estou dizendo que tem que ser assim, entenda. Mas eu estou dizendo que quando Jairo estava indo para sua casa, porque Jesus ia orar por sua filha que estava doente, piorou. No caminho, gente, Jesus estava indo para lá. Aquele problema ia ser resolvido. Mas a menina morreu no meio do caminho. O que foi que Deus disse a ele? Não temas, crê somente. Ou seja, independente da notícia que vier, veio a notícia para ele, Deus diz, continua crendo, homem. Continua crendo, continua perseverando. A notícia não pode te parar. A notícia não determina o que vai acontecer no final sobre a tua vida. Por que estamos temendo? E Josafá se levanta, bota os cantores na frente, obedece a Deus e diz, é melhor com Deus. E sabe o que acontece? Quando eles chegam, eles vão cantando, dando glórias a Deus. Quando eles chegam no arraial dos inimigos, estava todo mundo morto. Os inimigos que tinham se levantado tinham se autodestruído. Um começou a brigar com o outro, daqui a pouco, várias nações, e eles chegaram lá vários dias para pegar os despojos de guerra. Presta atenção. Eita, bati aqui. Presta atenção. Eles receberam de algo que eles não tinham lutado. Porque Deus disse, a batalha não é de vocês, a batalha é minha, diz o Senhor. Quantos aqui estão prontos para nesse ano de coisas incomuns, ganhar e receber de batalhas que você não lutou? Só louvando e adorando a Deus e Deus. Hey, aleluia! Eu estou aqui para receber. Não temas. Eu ainda estou em Filipenses. Eu vou terminar. Oração, súplicas e ações de graças. Gente, a gente não vai agradecer depois, não. Comece a agradecer de hoje. Jesus, quando ele pegou aqueles pães, estamos falando sobre o quê? De oração. Diga oração. É interessante quando Jesus pega aqueles pães, leva aos céus, ele não diz, Pai, tu estás vendo como estão as coisas. Esse salário que não dá, essa conta que não dá para pagar, isso ou aquilo. A Bíblia diz que Jesus, ele levanta os pães
Gente, eram 5 pães, eram 7 pães, alguns peixes. O que é isto para esta grande multidão? Foi o que os discípulos disseram. O que é isso? Um lanche de um menino. Algumas pessoas dizem que os pães eram bem grandes. Eu não sei, eu não sei se eles creram num milagre tão grande, porque o milagre grande é o menino comer aquilo tudo. Foi um milagre ainda maior, porque o menino ia comer ou levar aquilo tudo. Pão para alimentar 5.000, o pão tinha que ser grande. Pelo deserto, era um lanche, era um cestinho. Como é que um pão para... Não, deixa para lá. Mas presta atenção, a Bíblia fala que Jesus leva as mãos aos céus e começa a orar. Antes disso, sabe o que os discípulos disseram? O que é isto para esta grande multidão? Sabia que pode existir muitas pessoas que estão ao teu redor dizendo, sim, tu vai orar? O bicho está pegando, como se diz, as coisas estão acontecendo, as situações estão pipocando, tu não está vendo isso não? Tu não está vendo que é grande demais? Você não está vendo que o que você está fazendo não vai resolver? Os discípulos de Jesus disseram, o que é isto para esta grande multidão? Esses pães, como é que isso vai alimentar essa multidão? Deixa a tua conversa. Mas sabe o que Jesus fez? Levantou as mãos dos céus e a Bíblia diz que ele deu graças. Ele levantou aqueles pães e deu graças. Ele deu graças pelo que ele tinha naquele momento, porque ele sabia que o grande milagre quem ia fazer era Deus. Ele sabia quem ia multiplicar. Ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia o que viria. Então, meu amigo, você dá graça. Por quê? Porque existe uma confiança no seu coração. Por isso que você dá graças. Graças fala de confiança. Porque quem dá... vamos lá, é doideira, né? Dá graças pelo que tu não tem. Mas a Bíblia não diz isso. Dê graças pelo que você tem. Porque quem vai fazer o impossível acontecer é Deus. Quem vai fazer o milagre acontecer é Deus. Quem vai trazer a provisão é Deus. Dê graças. Dê graça a algumas pessoas, quando a gente diz nas Escrituras, nos instrui em tudo, dai graças. Ah, eu vou agradecer pelas coisas ruins. Não, Jesus não foi agradecer porque não tinha pão suficiente. Ele agradeceu por quê? Por aquilo que ele tinha. E por aquilo que ele sabia que iria acontecer. Ele não agradeceu, obrigado por esses pães. Mas ele tinha plena convicção. E havia gratidão. A Bíblia fala que Abraão, lá em Hebreus, diz que Abraão, na verdade Romanos, diz que Abraão não duvidou por incredulidade, mas se fortalecia dando graças a Deus. Quantos sabem aqui que Abraão não podia ter filhos? Quantos sabem que ele já era de uma idade avançada? Não Abraão, a sua esposa, na verdade. Sara era estéril, o cara já estava velho e tinha uma promessa de Deus. Você vai ter filho. E a Bíblia diz que ele não pecou por incredulidade, mas se fortalecia dando graças a Deus. Ações de graças. Comece a agradecer, pare de reclamar. Comecemos a agradecer. Vamos mudar um pouco? E ele diz, eita, desmarquei aqui, voltando para Filipenses. Aleluia. Apresentem seus pedidos a Deus. Quando você apresentar um pedido a Deus, como eu falei antes, creia. É interessante lá em Marcos 11, 24, que diz, olha, tudo que em oração pedirdes, crede que receberdes e acontecerá ou será assim com vocês. A Bíblia não diz, olha, receba e creia, mas eles creem e receba. Creia e receba, creia e receba. Pediu em oração, crede que recebestes. Ou seja, vai existir uma convicção no seu coração que você já tem. Quero chamar o grupo de louvor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, a vossa mente, em Cristo Jesus. É interessante esse texto. Ele não está tratando aqui, preste atenção no que eu vou falar com vocês, do fato da pessoa receber ou não. Se você está entrando na presença de Deus, você vai receber, vai acontecer, vai funcionar. Mas ele está tratando aqui com as emoções das pessoas. Fica aqui comigo, eu sei que eles estão subindo, deixa eles se ajustarem ali. Mas eu quero que você observe uma coisa. Imagina que você está ansioso, preocupado, pensando muito em como é que vai acontecer, como é que serão as coisas. Ninguém se depara com isso. Eu me deparo algumas vezes, o diabo quer lançar
a ansiedade do meu coração. Mas sabe o que eu tenho aprendido? A descansar em Deus. Não olha para lá, tá? Já está encerrando, tem um tempinho ainda. E a Bíblia fala que quando você entrar na presença de Deus, oração, súplica e ações de graças. Isso, ele não diz, olha, assim que você sair as coisas já vão ter acontecido, você vai ver a resposta. Mas ele fala de uma paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ela vai guardar o teu coração. Ou seja, você vai entrar na presença de Deus. Você vai receber dele refrigério. Sabe o que é você sair leve? Diga para o seu irmão, meu irmão, seja leve. Deus te chamou para você estar leve. Sabe o que eu vejo nessa noite? Refrigério sendo derramado nas nossas vidas. Não é porque eu estou impondo as mãos, mas porque Deus está derramando pela sua palavra. A Bíblia fala que quando Jesus ensinava, o poder estava disponível para curar. Eu vejo aqui o poder de Deus trazendo refrigério para as nossas vidas. Eu sei que algumas pessoas aqui chegaram pesadas. Pesadas pelas adversidades, pesadas pelas dificuldades, pesadas pelos relatórios que o mundo dá. Pesadas às vezes porque estão tendo que esperar algumas coisas. Algumas respostas que demoram, que atrasam, que parece que não vêm. Mas Deus está dizendo para você, não desista. Não lance fora a sua confiança. Existe um grande galardão. Após ter feito tudo, permaneça firme. E quando eu olho para o Cristo do Evangelho, que nos ensina a orar, eu vejo Ele nos ensinando a entrar num relacionamento com Deus. A aprender a desfrutar desse relacionamento. Gente, eu não entro para orar, para jogar aquilo tudo, sair não. Eu entro para receber respostas. E eu sei que quando eu oro, vem respostas. E a primeira resposta afeta a mim mesmo. A primeira resposta é aquilo que eu lancei, eu não pego mais de volta, mas vai vir paz. Eu levo ansiedade para Ele e Ele me devolve, vai lá. Eu levo ansiedade para Ele, joga, e Ele me dá essa paz. Eu levo minhas preocupações para Ele e Ele me dá descanso. E Ele fala que Ele guardará em paz todo aquele que confia nele e descansa nele. Ele preservará em paz. Se você chegou aqui preocupado, quando é que eu vou conseguir um emprego? Quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai acontecer aquilo? Deus está dizendo para você, descanse em mim, meu filho. Lança a tua ansiedade sobre mim. Vem, entra no relacionamento comigo, vamos conversar. E sabe o que vai acontecer? Descanso e refrigério. Aleluia, aleluia. Deus é bom, diga Deus é bom. Diga, Deus é maravilhoso. Aleluia. Pai, te damos graças. Curva a tua cabeça. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, por este refrigério que você está derramando nas nossas vidas. Pai, estamos leves em você, Pai, porque lançamos nesse momento toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, não é mais nossa, mas estão lançadas em Ti, Pai. Descanso, paz, tranquilidade. Pai, decidimos entrar no Teu descanso. Apresentamos a você, Pai, todas as nossas petições. E sabemos, Pai, que é você que nos dá refrigério, graça, segurança. Para encerrar, me veio um texto. Aleluia. No Salmo 91, eu não vou explicar, eu só vou ler. Obrigado, Pai. No Salmo 91.
Pois assim diz o Senhor sobre ti. Ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente, por isso eu o colocarei num lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando estiver em dificuldades, eu estarei ao seu lado. Resolverei seus problemas e lhe darei uma posição de honra. Darei a ele uma vida longa, feliz e a minha salvação. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para a tua noite. Essa é a palavra de Deus para você nesta noite. Amém? Aleluia! Pastor?